Fazer uma atividade física, manter o corpo em movimento é prerrogativa básica para se ter saúde. E claro que todo mundo quer ter um corpinho ajeitadinho, sarado. Imagina então os adolescentes. Aí é que eles querem ainda mais ter essa questão estética associada com a saúde. Mas qual é o momento certo deles começarem a fazer musculação, por exemplo? É isso que o canal Mãe de 5 veio saber hoje aqui na academia. Esse negócio de exercício físico é tão delicado que na hora que um filho da gente, que o meu filho, por exemplo, o Bruno, pediu para fazer uma atividade física, uma musculação, por exemplo, eu não pensei duas vezes. Poxa, vai fazer uma atividade física? Tá ótimo, tá beleza. Vamos só tentar fazer numa academia que tenha orientação e tudo. Mas o fato é que desde os 14 anos ele malha pesado, faz musculação e acompanhamento nutricional. E aí me vem a pergunta, será que isso é o melhor para ele? E é para saber realmente o que é certo, o que não é certo, o que o adolescente pode fazer, o que ele não pode, que eu convidei aqui o Dr. Fábio e o Marley. Dr. Fábio, que é ortopedista, médico esportista, médico da área, né, esportista, e o Marley, que também tem todo o conhecimento, educador físico, para falar aqui com a gente sobre os prós e os contras da atividade física no adolescente aqui nesse ambiente de academia. Primeiramente, doutor Fábio, pode ou não pode um adolescente vir para esse ambiente aqui fazer musculação, pegar peso para ganhar músculo? O adolescente é a faixa mais complicada para a gente lidar. A gente sabe que até 10, 12 anos a gente não exige grandes coisas, qualquer coisa é atividade física. E depois dos 18, 19 anos, com o esqueleto totalmente resolvido, também você pode trabalhar bastante. Essa faixa é uma faixa um pouquinho mais complicada. Pode fazer musculação? Pode. É interessante? Aí começa o questionamento. Ele é interessante se tiver um padrão de acompanhamento bem feito. E talvez seja dentro dos exercícios o único senão. Porque a gente libera o adolescente para correr, para nadar, para pedalar, para jogar futebol. Dentro da academia ele precisa de um profissional bom para fazer esse acompanhamento. Mas pode. Mas porque, Marley, o pessoal chega aqui nessa faixa etária querendo crescer, né? Querendo ficar fortinho, porque eles emagrecem muito rápido por causa do estirão, né? E ficam muito fininhos, né? Então eles querem mesmo encorpar. Mas aí qual é a prescrição para o caso desse? Isso vai depender muito da intensidade do treino. A intensidade é que vai gerar aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele deve fazer e aquilo que ele precisa fazer. Devemos analisar muito a questão da individualidade biológica. É o ponto de partida para qualquer situação. A avaliação física é nela onde a gente vai determinar e ver quais são as necessidades do adolescente. Então, uma atividade física com baixa intensidade e com boa orientação profissional é totalmente recomendável. Mas vamos combinar, né? Que em ambiente de academia, principalmente nas academias em geral aqui em Natal, a gente sabe que o adolescente vai para dentro, o profissional faz uma avaliação inicialmente, né? Todas as academias, eu acredito, fazem essa avaliação. E a prescrição do exercício é praticamente uma xerox de um para o outro, né? Não, essa individualização que eu acho que talvez não ocorra de fato, né? Seria necessário, mas só acontece se você tem um personal trainer, se você, na verdade, tem um outro tipo de atenção. Estou errada? Não exatamente. A capacidade profissional ele vai detectar. Se você olhar de uma forma geral, os exercícios são praticamente os mesmos. Existe um supino, existe uma remada, existem os padrões de empurrar, existem os padrões de puxar. Mas a maneira e como isso vai ser prescrito que tem que ter aquele olho crítico, aquele olho avaliador. E é exatamente isso aí, profissionais capacitados que irão realizar isso. E se esse profissional não fizer uma avaliação correta, o que acontece, doutor Fábio? Se ele não fizer a avaliação e o adolescente continuar treinando errado, ele primeiro não vai conseguir o desempenho que ele está desejando e segundo, provavelmente ele vai ter lesão. O padrão que a gente brinca é que não podemos tratar o adolescente como um adulto pequeno, né? Precisa fazer exercícios específicos para aquele padrão da idade. Não adianta a gente querer que um adolescente de 14 anos, com 15 anos, que não tem uma genética tão apropriada para isso, se transforme num incrível Hulk, né? Ele pode ganhar muita coisa, mas não nessa faixa etária. É porque nessa faixa, então, o que é indicado? Seriam exercícios assim, como o senhor falou anteriormente, bicicleta, natação, mas aí ele não vai ganhar massa, né? Que é o objetivo da maioria. A massa propriamente dita, ele não vai ganhar de qualquer maneira. Ele vai ganhar comparando com outros exercícios, preferencialmente com treinos resistidos dentro da academia. Então, se nós formos comparar o adolescente dentro da academia
com esse adolescente correndo ou fazendo outro exercício, ele pode ganhar mais massa muscular aqui. O grande X da questão é que o esqueleto desse adolescente ele ainda não está pronto. Ele pode trabalhar muito bem quesitos de força muscular, mas para ganhar massa, como quase todo adolescente quer, ele vai ter que esperar um pouquinho mais para crescer. Que seria quando? Uns 18 anos? É aquela história do padrão genético, mas a partir dos 16 anos, né, você já tem essas fibras, tanto as rápidas quanto as lentas, para promover já esse padrão de hipertrofia, esse padrão de deixar esse músculo mais marcado que o adolescente tanto procura. Mas aí, Marley, nesse caso então, para deixar esse físico bem marcado e não ter lesão, né? Que aí entra na área do Dr. Fábio, o que é que vocês fazem, o que é que vocês indicam na academia? Na academia, a palavra equilíbrio é que vai trazer aquilo que é necessário. Equilíbrio biomecânico, equilíbrio de movimento, equilíbrio muscular. Então a gente tenta equilibrar os movimentos. Por exemplo, um tronco ele faz flexão, extensão e rotação. Então a gente tem que realizar esses movimentos para a gente poder otimizar o treinamento. Então, estando equilibrado, a gente vai conseguir prevenir lesões nesse processo de treino, onde as pessoas buscam mais a estética. E quando se busca a estética, a gente tem que olhar para o outro lado, que a musculação traz benefícios. Melhora o nível de flexibilidade, melhora o nível de coordenação, faz com que as pessoas fiquem ativas dentro de um processo de treino, onde as opções da nossa cidade são poucas. Então a academia acaba sendo um local ideal para fazer muitos tipos de treino. Hoje também temos o treinamento funcional, que é totalmente indicado, certo? Realizando a dosagem certa. A gente não pode exagerar. Isso a gente pode olhar até a questão do esporte em geral. A gente não pode dar alta intensidade no esporte numa criança em desenvolvimento. A gente tem que saber dosar. É por isso que é importante um profissional sempre acompanhando, ou um acompanhamento multidisciplinar. E a mãe não acompanhou a filha levou um tombão lá. O grande X da questão é trabalhar grau de expectativa. Eu acho que você trabalhando o grau de expectativa, você não vai ter dor de cabeça, nem você, nem seu filho ou qualquer adolescente dessa faixa etária. É saber o que você vai buscar a cada fase. O adolescente pode entrar na academia antes? Pode, lógico, não tem nenhuma lei que proíba isso. O fato do Bruno ter começado aos 14 anos, então não vai gerar um dano para o físico dele? Partindo do princípio que ele não fez nada de equivocado, não. O que ele falou da placa epifisária é fundamental, porque se você fizer o exercício, você pode estimular a fechar essa placa. E aí aquele estirão de desenvolvimento não vai acontecer. Aí a criança, o adolescente vem para crescer, ele pode até tentar crescer de lado, mas aí ele esquece que ele tem que crescer para cima também, né? E está tendo muito caso assim de problema de lesão em adolescentes por causa de exercício mal feito ou de falta de alongamento mesmo na academia? Isso é uma outra coisa que sempre a gente gosta de conversar, que quando nós falamos em exercícios bem feitos, a Organização Mundial de Saúde ela preconiza exercícios de alongamento, de flexibilidade, exercícios aeróbicos, vai para esteira, para bicicleta, e exercício de força muscular, né? As lesões, elas existem, elas não têm uma gravidade que preocupe, mas muitas vezes você afasta esse adolescente por uma dor na coluna, porque vai associar uma má postura que ele tem na hora de estudar, ele pode ter uma tendinite, ombro, cotovelo, punho, que vai ser associado muitas vezes ao fato de estar escrevendo, ao dia a dia hoje de computadores, smartphones, tablets. Então, essas lesões elas ocorrem e podem potencializar com exercício mal feito. Agora, e o tal do crossfit, Marley? Hoje está uma onda de crossfit, o pessoal também pegando muito peso, né? Aquelas barras enormes, eu fico vendo assim algumas imagens assim que eu fico falando, meu Deus do céu, como é que uma pessoa consegue levantar tanto peso? Para um adolescente fazer um exercício com tanta intensidade, vale a pena? É recomendável? Sim, depende do acompanhamento profissional. O CrossFit ele existe um padrão para iniciantes, onde eles vão treinar os movimentos necessários para a realização do CrossFit e eles vão um sistema progressivo. Mas isso tem que ser avaliado a questão de qual profissional eu estou contratando ou de qual equipe de CrossFit eu estou entrando. Então a gente tem que avaliar tudo isso para poder prescrever. O CrossFit é saudável se for prescrito da maneira correta. E o funcional? Ainda no CrossFit e no funcional, o grande problema não reside no exercício. Reside na pessoa, né? Ou na pessoa do atleta ou na pessoa que eventualmente estaria orientando não de uma maneira muito boa. O ser humano tem um mecanismo de adaptação fantástico, né? A gente pode dizer que praticamente qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, só que você tem uma linha de tempo de adaptação. Quando a gente fala em CrossFit, a primeira coisa que vem na cabeça de quase todo mundo
são exercícios de uma complexidade e uma intensidade muito grande. Então, para fazer isso, você tem que estar mais condicionado. Mesmo que você tenha num nível mais iniciante, você precisa saber se você também consegue fazer isso. E qual é o objetivo? Uma coisa que a gente sempre bate é o porquê que você faz isso. Eu posso fazer isso porque eu quero emagrecer? É você identificar um objetivo. Quando se fala de treinamento funcional, a gente fica mais tranquilo, porque teoricamente o nível de complexidade do exercício ele é menor e ele se adapta melhor às pessoas. Os adolescentes, que é o foco da nossa conversa, têm uma resposta muito boa, né? Na minha opinião, melhor ainda no treinamento funcional do que propriamente dito com a parte das máquinas, né? Porque vai divertir, entre aspas, esse adolescente e a gente consegue resultados legais também. O fato é que não existe uma verdade absoluta. Cada caso tem que ser avaliado individualmente até para o resultado ser melhor. O resumo é, tem que fazer uma atividade física? Tem, mas tem que também fazer essa atividade numa academia com profissionais habilitados e principalmente bem acompanhado, com uma avaliação e com um acompanhamento nutricional, que é importante também. No final das contas, vale mesmo manter a saúde, em qualquer idade, no adolescente principalmente, né? E o canal Mãe de 5 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima!